Fala, tudo bem? Professor Leandro Germano na área. Estou trazendo nesse vídeo as questões de física que caíram na prova da UERJ segundo exame de qualificação. Vamos a elas? Questão número 37 é a primeira questão e diz o seguinte: balões meteorológicos que têm a função de medir dados climáticos podem alcançar altitudes elevadas. Admita que um desses balões, no instante que sua densidade se iguala à do ar atmosférico à sua volta, permanece fixo em uma posição por um longo período. Essa situação ocorre quando duas forças sobre o balão, o peso e o empuxo, correspondem à razão peso sobre empuxo. O valor de peso sobre empuxo é igual a. Então, olha só, o que você tem aqui? O que ele está dizendo para você? Que você tem um balão, supor que isso aqui seja o balão, e você tem duas forças atuando sobre ele. A força peso, que atua vertical para baixo, e uma força que vai atuar sobre ele, que é a força de empuxo, que vai atuar vertical para cima. Quando ele diz que o balão permanece fixo numa mesma posição, ele está dizendo para a gente, aqui é a força de empuxo, né? Força de empuxo vertical para cima. Quando ele diz que o balão permanece fixo durante um longo período, ele está dizendo aqui para a gente que a força peso em módulo é numericamente igual à força de empuxo. Em outras palavras, ele está dizendo que a força resultante que atua sobre o balão será numericamente igual a zero. Então, se essas forças aqui são iguais, resultando numa força resultante igual a zero, então quando você pega aqui o peso sobre empuxo, já que eles são iguais, a razão entre peso e empuxo só pode dar 1. Então, por isso, o gabarito aqui é letra B. Vamos lá, segunda questão dessa prova da UERJ 2024, segundo exame de qualificação, é questão de número 40. Essa questão aqui vai falar sobre coeficiente de atrito, força resultante. Vamos lá? Um bloco de massa igual a 12 kg encontra-se inicialmente em repouso sobre determinado tipo de superfície plana e horizontal. Em um dado instante, o bloco é empurrado por uma força de 72 newtons paralela à superfície, que se iguala ao módulo da força máxima de atrito estático que atua sobre ela. Considerando os seguintes valores de coeficiente de atrito estático, então a gente tem que pegar aqui esses valores, né, de coeficiente de atrito. A gente fala aí da madeira, do alumínio, do aço, da borracha. Admitindo que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado, o bloco encontra-se sobre o seguinte tipo de superfície. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar o que está acontecendo. Você tem aqui uma superfície, você tem um bloco que está sobre a superfície, ok? E você tem uma força que, segundo o problema, é uma força de 72 newtons, está aqui, né? Uma força de 72 newtons que atua sobre o bloco, ok? Como ele diz aqui que o bloco fica parado na superfície, ou seja, a força resultante, a força que atua sobre ele é igual à força de atrito, então ele vai ficar parado. Então essa forçazinha aqui, ó, se ele está empurrando aqui para a direita, então vai aparecer uma força de atrito aqui da superfície para a esquerda. Então, neste caso, a força F tem que ser numericamente igual à força de atrito. Bom, como a força F foi dada, daqui a pouco eu vou substituir, a gente tem que lembrar que força de atrito é μ vezes a normal. E a gente tem que lembrar que a gente quer descobrir a força, o coeficiente de atrito, né? Ou seja, a gente quer descobrir o μ. Então, eu vou substituir os valores aqui, né? Então, F vale 72, igual a força de atrito. Aí que entra um problema, né? Quem é a normal? Bom, neste caso aqui, a gente vai ter aqui vertical para baixo a força peso. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Teremos aqui vertical para baixo a força peso. E teremos aqui vertical para cima a força normal, que atua verticalmente para cima.
Repara aqui, se esse bloco está em repouso, ele está parado, então a força peso tem que ser numericamente igual à força normal. Repara que ele te deu a massa do bloco, 12 kg, então o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então o peso vai ser 12 vezes 10. Então o peso aqui vai ser de 120 newtons. Então a força normal, como a normal vai ser numericamente igual ao peso, nesse caso, né? O peso numericamente igual a normal, em módulo, então o peso aqui vai ser de quantos newtons? 120 newtons. Então, para descobrir o coeficiente de atrito, 72 dividido por 120. 72 dividido por 120 dá 0,6. Procurando aqui, ó, o aço. Coeficiente de atrito 0,6 é o do aço. Gabarito, letra C. Próxima questão dessa prova é a questão de número 43. O que diz essa questão? Uma equipe de cientistas, com o objetivo de simular a respiração humana, criou um dispositivo que converte 0,02 grama de vapor de água em água líquida a cada ciclo de respiração e expiração, a temperatura constante. Admita que esse dispositivo simule 15 ciclos de respiração, ou seja, de inspiração e de expiração, 15 vezes por minuto, ou seja, a cada minuto, 15 ciclos de inspiração e expiração. E que o calor latente de vaporização da água seja igual a 2.400 joules por grama. A taxa de calor perdida pelo dispositivo em joules por segundo é... Então, olha só, quando ele fala aqui joules por segundo, tá? Ele está falando de potência. Então, ele está falando aqui de energia dividido pelo tempo. Só que quando ele fala de energia, o tipo de energia que está envolvido aqui é o calor. Então, ΔT. Só como ele está falando aqui de converter água, vapor d'água a temperatura constante, então ele só pode estar falando na quantidade de calor latente, que é isso daqui, ó. Massa vezes o calor latente que ele te deu, ó. 2.400 joules por grama, ó, o calor latente. Ele te deu. Então, o que a gente vai fazer aqui? Tá? Vai ter que a potência é igual. Não posso esquecer que essa conversão, ele diz aqui no problema, 15 ciclos por minuto. Tá vendo? Então, vou multiplicar isso daqui que eu vou escrever por 15, tá? Vezes a massa multiplicado pelo calor latente. Isso aqui tudo dividido pelo intervalo de tempo. Só que eu tenho que tomar cuidado aqui, porque ele falou por minuto, tá vendo? Eu não posso deixar em minuto porque ele está em segundo. Então, eu sei que 1 minuto, nós temos quantos segundos? 60 segundos. Então, a potência vai ser igual a 15 multiplicado a massa envolvida 0,02 multiplicado pelo calor latente 2.400. Isso aqui tudo dividido pelo tempo que eu vou passar aqui para segundo, tá? Então aqui, ó, isso daqui vai dar aqui, segundo as minhas contas, 48, correto? Então teremos aqui, ó, 15 vezes 48 dividido por 60. Então a potência tem que ser igual a 720 dividido por 60, simplifica, simplifica. Isso aqui só pode dar igual a 12 joules por segundo, gabarito, letra D. Vamos para a próxima questão? Nessa próxima questão, ele fala sobre energia potencial gravitacional. Vamos a ela aqui. O gráfico a seguir representa a energia potencial gravitacional em função de um mesmo objeto posicionado próximo à superfície do planeta. Planetas W, X, Y e Z. Então, W é um planeta, X é um planeta, Y é um planeta, Z é um planeta. De um sistema estelar. Aí você tem um gráfico, ó, energia. Vou marcar aqui bonitinho, ó, energia
Ó, energia e altura, tá vendo? Beleza? Aí você tem os respectivos aí para a mesma altura, ó, energias potenciais gravitacionais diferentes. Considere que o objeto se encontra a uma mesma altura h em cada um dos planetas. Nessas condições, esse objeto está submetido a uma aceleração gravitacional mais intensa no planeta indicado pela letra. Então, olha só, como que a gente calcula a energia potencial gravitacional, né? A energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Preste atenção no seguinte, tá? Ele não mudou o objeto, então essa massa aqui é constante. Ele também não mudou a altura de acordo com o enunciado. Então repara que quanto maior for a aceleração da gravidade, ou seja, quanto maior G, maior vai ser a energia potencial gravitacional. E quanto menor o G, menor a energia potencial gravitacional. E quando ele pega nessas condições, esse objeto está submetido a uma aceleração gravitacional mais intensa no planeta. Se você olhar aqui, ó, aqui, ó, vai ser o W, correto? Então, gabarito letra A. Galera, trouxe para vocês aqui em primeira mão a resolução das questões de prova de física da UERJ do segundo exame, do primeiro exame, segunda prova. Até o próximo vídeo, valeu!